em Mateus 25, e vamos hoje ouvir a parábola das 10 virgens, a exposição da parábola das 10 virgens, encontrado nos 13 primeiros versículos de Mateus 25. Eu peço a gentileza que os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus e, na sequência, a exposição desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos ilumine nesse momento. Senhor nosso Deus, nós não estamos diante de outra senão a Tua palavra. E estamos reunidos aqui como Teu povo. E este à frente é Teu servo, com o intuito de pregar a Tua palavra. Portanto, ó Deus, nos resta dizer que estamos aqui para a Tua glória. E para que esse empreendimento se concretize, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo abra os nossos entendimentos, abra a boca do pregador e abra o nosso coração, de maneira que a Tua palavra encontre lugar onde prosperar dentro em nós. Abençoa-nos também para que, na medida que aprendemos da Tua palavra, encontremos a oportunidade de colocá-la em prática, de modo que glorifiquemos o Teu nome, desde o culto até a nossa vida prática no cotidiano, a partir dos outros dias que se iniciam hoje. Por isso, ó Deus, nós te rogamos que o Senhor nos abençoe. E oramos em nome de Jesus. Amém. Pois é, estamos no capítulo 25, quase no final do Evangelho de Mateus. Temos percorrido todo o Evangelho de Mateus até esse momento. E com pequenos intervalos, chegou a hora de falar sobre o que começa a ser a nossa escatologia. Nós vimos, você por favor mantenha sua Bíblia aberta, e confira aí que enquanto estivemos no capítulo 24, falamos da escatologia daqueles da época de Jesus, que tem lições para nós, obviamente, nós as vimos. Mas Jesus começa a fazer uma migração, Jesus começa a mudar relativamente de assunto para entrar numa escatologia neotestamentária, do Novo Testamento, nas quais nós, de certa forma, nos encaixamos. Estamos vivendo depois do final dos tempos, e aqui estamos nós. O final dos tempos chegaram, novos tempos foram inaugurados, a era messiânica foi inaugurada, os representantes da era do Antigo Testamento caíram, tombaram, restando apenas aquelas coisas que o próprio Senhor determinou que permanecessem até o dia do seu retorno. Preparando-nos, inclusive, falando desse retorno, preparando-nos para isso, Jesus começa a, através das parábolas, mostrar que a mesma postura com que as pessoas deveriam esperar a queda de Jerusalém, que aconteceu por volta do ano 70, tão inesperada e repentina quanto seria a segunda vinda do Redentor. Então, usando isto como gancho, respondendo
além das perguntas dos discípulos, como era de costume do Senhor Jesus, ele usa a pergunta deles, ou a resposta que ele está dando à pergunta. Vocês lembram qual era a pergunta? Estamos no mesmo sermão, volte lá para o começo do capítulo 24. Estamos no mesmo Monte das Oliveiras, não saímos de lá. Verso 3. Os discípulos estão procurando entender aquela frase enigmática que Jesus disse ali nas proximidades, falando que, a respeito do templo, que dele não sobraria pedra sobre pedra. Então, no verso 3, os discípulos olham uma oportunidade de pedir ao Senhor maiores explicações e fazem duas perguntas. Qual é o sinal e quando essas coisas acontecerão de modo que o século seja consumado? Jesus começa respondendo de trás para frente, falando dos sinais, e quando começa a falar do tempo, ele apresenta-nos uma parábola, verso 32, dizendo que o mais importante não é saber quando, mas com que postura nós devemos esperar. Até porque fica muito claro no verso 36 que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. É o Pai quem vai, tão repentino para nós quanto será para o Redentor, dizer: vai, é a hora, volta, consuma. Então nós, tal como o Senhor Jesus, devemos ter uma postura menos curiosa, de querer saber quando, e uma postura mais vigilante, querendo saber como nós devemos estar preparados para isso. E ele, depois de contar a parábola da figueira, explica a respeito de como serão aqueles dias, tal como no dilúvio. Nós não estaremos apercebidos disso. E então, no verso 42, o Senhor Jesus diz aquilo que ele repete no verso 13 do capítulo 25. É um monte de numerozinho, não faz sentido se você não olhar na Bíblia. Então você vai ver que essa expressão, vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora, é repetido no capítulo 24, verso 42, e no final da parábola que nós lemos, o que deixa claro que o assunto ainda não mudou de todo. Mas algumas diferenças começam a aparecer, e eu disse a vocês que no capítulo 25, a nossa escatologia começa a ser trabalhada. E como eu tenho feito de costume, eu quero chamar a sua atenção para os detalhes. São os detalhes que enriquecem o nosso conhecimento da Escritura. Os detalhes fazem toda a diferença. Mas antes de chegar a todos os maravilhosos detalhes desse texto, eu quero que você o entenda na sua característica mais macro, mais abrangente, mais ampla. Eu queria que você desse uma olhada aí, que essa parábola, confira, ela está dividida em 3 cenas. São 3 cenas. Pense nisso como uma peça de teatro ou um filme. 3 cenas básicas. Na primeira cena, Jesus nos apresenta o quadro. Qual é o quadro? O quadro é de um casamento. Nós temos aí 5 virgens nécias, 5 prudentes e um drama. Qual é o drama? A demora do noivo acontece, essas virgens pegam o sono e nem todas estão preparadas para acender as suas lâmpadas, não é? Então, verso 5 diz que tardando o noivo, elas adormeceram. Na cena número 2, o noivo chega para o desespero das moças. E aí um novo drama aparece, ou o drama esperado, aquilo que foi preparado como anticlímax no começo, chega ao seu clímax, o que seja, não temos azeite suficiente. E eu vou explicar tudo isso mais para frente. E na cena de número 3, nós temos o portão fechado, ali a partir do verso 11. E no portão fechado há mais um drama. Elas não podiam
entrar. Tudo isso se passa dentro de um contexto de casamento. Ei, casamento, ei, coisa boa. Quem não gosta de casamento, hein? Quem não gosta de casamento? Eu gosto. Quem gosta? Até quem não é casado gosta. Quem não é casado quer casar. Não é? Eu ouvi um amém, um aleluia. Olha lá, tá vendo? Tem um povo animado aí, quer casar. Casar é bom. Casar é festa. É uma festa que começa na festa e continua na vida. Casamento é bom, só não gosta quem não fez bem do seu. Então quase nada em um casamento dá para ser feito no dia da cerimônia. Não é? Quem está preparando o casamento aí? Ah lá, nós sabemos, né? Faltam quantos dias? 10? 15? Mais ou menos 15, né? Estão contando os dias, eles sabem até os segundos, é mentira deles. Eles estão ali mais ou menos 15. Eles sabem até a quantidade de horas que falta. Casamento não é um negócio que você deixa para a última hora, certo? Quem casou aqui sabe disso. Casamento exige toda uma preparação. Mas não é só dos noivos. Afinal de contas, quem é que não está envolvido com o casamento de um amigo, ou não esteve envolvido com o casamento de um amigo recentemente, que não teve que se preparar para esse casamento com bastante antecedência? Principalmente as mulheres. Quase que existe o dia da noiva e o dia das amigas da noiva. Porque todos os salões ficam cheios também. Minto? Quem não procura salão, traz o salão para dentro de casa. Alguma amiga, algum amigo. O homem não chega a ter um dia inteiro. Mas aquela normalidade da meia hora antes de sair, vai se arrumar, muda para coisa de 45 minutos antes, que para nós já é uma eternidade. Casamento exige preparação. Eu me lembro do meu. Eu não sei se vocês sabem, mas eu casei. E casamento exige preparação, mas há certas coisas que não adianta. Ficam para a última hora mesmo e você tem que estar absolutamente preparado. O que talvez nem todos saibam, não sei nem se a minha noiva sabe, é que eu saí da igreja, eu estava muito preocupado com os preparativos. Eu estava realizando o meu sonho. Mais meu do que de qualquer outra pessoa, claro. Tem aquela história de que a gente está realizando o sonho da noiva, não é todo verdade. A noiva está realizando o sonho dela e eu estou realizando o meu e cada um realiza o próprio sonho no outro. Mas hoje não é dia de falar de casamento. Ou é? Bom, eu lembro do meu. Você lembra do meu casamento? Ah, não, vocês não lembram. Eu saí da igreja. Fui para a casa dos meus pais, tomar banho e me aprontar meia hora antes do culto começar. Eu acho que nem a Marcela sabia disso. Meu sonho não era esse. No meu sonho, eu passaria o dia inteiro relaxando para não ficar nervoso na hora. Eu passaria o dia inteiro orando, agradecendo a Deus, me preparando para aquele momento, me arrumando como vídeo no YouTube, com calma, com o papai do lado pondo terno, arrumando, aquela coisa linda. Não foi nada disso. Saí dando ordem. Olha, tal coisa precisa ficar em tal lugar, mas eu preciso ir embora para tomar banho. Eu era o noivo. Eu estava envolvido com os preparativos. Meia hora depois, vocês acham que eu me atrasei? Que nada, 5 minutos antes do horário lá estava eu. Atrasou, mas não foi a noiva. Preparativos, não é? Já pensou? A noiva está pronta, o noivo está pronto, mas os convidados não se prepararam. Pergunta: você faria como eu? A gente deu uma atrasada para todo mundo que queria estar pronto, fosse o casamento. Mas cá entre nós, você atrasaria o seu casamento porque alguém que você convidou não se preparou para o seu casamento? Não. Você adiaria o seu casamento porque alguém te liga e diz assim: Tiago, Dai, eu sei que eu sou padrinho, mas eu esqueci de me arrumar. Tem como mudar? Não, a cara deles, não. Fábio, Laís, estou ligando para avisar que vou atrasar. Tem como segurar a onda aí? Não. Então tá. Então me parece que vocês compreendem bem o sentimento da parábola.
As nécias chegam atrasadas e querem entrar na festa depois. Abre a porta. Ah, tem uma coisa ligada a essa porta aí que eu vou ter que explicar. Casamento exige preparação. E todo mundo vai ter alguns detalhes para ser cuidados na hora. Eu tinha ensaiado tudo, onde pôr o boletim, de onde tirar a aliança, de onde vou pegar a mão dela. Tem aqueles ensaios, não tem? Tudo isso demanda preparação. Nesta parábola, é claro que o 10 aqui é um número de completude, é um número ideal, mas 5 dessas amigas da noiva, verso 2, não foram prudentes, não se prepararam para isso. E na cena do casamento, não puderam entrar porque sua lampadinha estava enfraquecida. Por que isso? Por que elas não podiam entrar? Elas não eram conhecidas das pessoas? Porque à noite, repare que casamento é esse, em verso 6, à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Nós vimos que o noivo era como o sol, que sai dos seus aposentos, percorre o seu caminho, se regozija como herói ao encontro de sua noiva. Em que situação estamos aqui? Precisamos entender. Mas antes disso, eu quero que você entenda algo mais. Por que esse texto está falando da nossa escatologia? O que é esse casamento? Será porque que fala das bodas do cordeiro? É porque eles falam, é porque tem a cena de casamento? Não necessariamente. Eu quero que você ache um personagem que está faltando. Tem gente faltando aqui nessa cena. Quem está faltando aqui? Quem que devia ter sido mencionado no casamento e não foi? Que, pelo que eu entendo, é o personagem principal, que sem ela não dá para fazer o casamento. O pastor, não é? Não. Quem está faltando aqui? A noiva. A noiva não foi mencionada. Então não estamos falando das bodas do cordeiro, estamos falando de um casamento que ilustra uma verdade maior. Aliás, a cena é colateral à da noiva. A noiva está aí, só que você não está conseguindo enxergar, já mostra onde ela está escondida. Bom, o que eu quero que você note são os detalhes. E eles fazem toda a diferença. Deixe sua Bíblia marcadinha aí no verso 25, mas dá uma olhada um pouquinho para trás. Chega no capítulo 13. Eu queria que você desse uma olhada no capítulo 13. Por quê? Porque o capítulo 13 é conhecido entre os teólogos e pastores como o capítulo das parábolas do reino. E, de fato, uma série de parábolas que falam sobre o reino de Deus no capítulo 13, capítulo das parábolas do reino. Agora dá uma olhada aí no verso 24, quando Jesus começa a falar sobre a parábola do joio e do trigo, onde ele diz que o reino dos céus é semelhante a, e conta a história do homem que semeou. Mais para frente, no verso 31, Jesus conta outra parábola, a parábola da mostarda, e diz novamente que o reino dos céus é semelhante a, e conta a história do grão de mostarda. Ele incrementa essa parábola com outra gêmea, a parábola do fermento, e repete a mesma fórmula. O reino dos céus é semelhante a. E várias vezes fala isso. Olha o verso 44, o verso 45, o verso 47 e por aí vai. Então você decora a fórmula. Quando Jesus vai explicar alguma coisa acerca da realidade do reino, ele vai começar com essa expressão: o reino dos céus é semelhante a. E a gente chega no capítulo 25. E o Senhor Jesus vai falar sobre o reino novamente. E diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Correto? Não. Incorreto. Qual é a diferença? O reino dos céus será. Opa! Fomos surpreendidos novamente. Eis que não estamos falando sobre o aspecto presente do reino, mas sobre aquele aspecto futuro do reino. Então, o reino dos céus não é semelhante à parábola das 10 virgens. O reino dos céus será. Se fosse
Então estaria sendo inaugurado o reino dos céus ali, quando Jesus estava falando. Entretanto, Jesus está nos dizendo que esse aspecto do reino, o que ele começa a falar agora, não é o mesmo aspecto do reino que ele veio falando nos últimos tempos. Por exemplo, desde a época do capítulo 13. Pois agora o reino dos céus não é mais, será. Uma coisa interessante de se notar, embora Jesus conte outras parábolas após isso, é que terminada a sequência das parábolas, no verso 31, nós somos apresentados ao que nós conhecemos como o grande julgamento ou julgamento final. E não há dúvidas de que isso se refira à segunda vinda e à nossa escatologia. Então, o que prova que estamos diante de um texto que diz respeito a você e às coisas que vão acontecer no seu futuro, não é necessariamente a ideia de casamento, mas o fato de que Jesus está se referindo a quando o reino encontrar sua expressão final. O reino foi inaugurado, ele é semelhante a, mas ele será consumado porque ele será semelhante a. Os detalhes fazem toda a diferença. E será semelhante a quê? A um casamento. E eu preciso que você, primeiro, entenda essa história. Depois eu vou voltar ao começo dela, dividindo as cenas, como a gente já fez, e suas lições. Mas vamos entender, porque eu, particularmente, não sei você. Primeiro, quando eu leio esse texto, eu falo, isso não parece com o meu casamento. Só a ideia de preparação parece, mas eu já fiz alguns casamentos aqui e não parece com o casamento de vocês. Eu vou fazer outros e pelo que eu já entendi, não vai ser muito semelhante aqui. Nem no seu. Até porque, não sei se vocês sabiam, mas casamento como esses aqui, a festa durava 7 dias. Fica a dica. 7 dias de festa. Tá? Festa. Hashtag arrependi. Hashtag fica a dica. Hashtag eu vou. Tá? Então, presta atenção. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. A primeira coisa que eu quero que você repare é que será semelhante a 10 virgens e essas 10 virgens precisam ser entendidas. Isso não diz respeito simplesmente à virgindade físico-sexual dessas moças. É a mesma expressão usada para se referir a Maria. A ideia, embora obviamente se espera que estas virgens sejam virgens, a ideia de se referir a elas como virgens carregava também a ideia de que elas eram moças jovens da idade da noiva que não eram casadas como a noiva não era até o dia do casamento. Então, quando se fala às 10 virgens, era maneira, à época, de se referir ao que, na nossa cultura, ainda que errado, na nossa cultura, nós chamemos de madrinha. Na verdade, madrinha é uma figura do casamento católico. O casamento reformado, protestante, não tem madrinha, nós temos testemunhas. Mas é a mesma ideia. Seria melhor... E repare que há um casamento no mundo que é assim, que não tem madrinha. O que você tem são melhores amigos e melhores amigas. Essas 10 moças, essas 10 virgens, eram amigas da noiva. E como é que a coisa funcionava? Deixa eu explicar na sequência. Primeira coisa que você entendeu são essas 10 virgens. Significa que elas eram moças jovens, tão solteiras quanto a noiva, exceto pelo fato que a noiva agora vai se tornar uma mulher casada. E elas estão com as suas lâmpadas. Reparou aí? É semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas... Jesus não explica muito essa cena, tomando as suas lâmpadas. A gente tem que pesquisar um pouquinho para descobrir que isso se refere a uma prática em Israel, quando a noiva é trazida da casa do seu pai à casa do marido. Existia todo um ritual, todo um processual, que a gente faz figurativo, encenado, naquele negócio que a gente chama de culto e que nem sempre é. Mas essa é a mesma ideia. Então papai vem com a noiva, tira colo, igual Deus quando entregou Eva para Adão.
não é? Como pai, traz a noiva, entrega para o marido. Naquela época era um pouquinho diferente. Era o marido que ia até a casa do pai, mas isso era literal, não era encenado. Havia toda uma festa, havia todo um cortejo. O marido saía pronto de casa, vinha aquele cortejo atrás e eles iam fazendo festa. Aí a vizinhança ficava sabendo que ia ter gente casando. Você vê que praticidade que é o diário oficial, né? E você publica lá, casou, está casado. Naquela época não tinha jornal, então você tinha que fazer barulho. E o povo saía da casa do marido, ou da casa que eles iriam morar, saía da casa do marido, ia aquele cortejo até a casa do pai da noiva. Lá eles ficavam tratando de dote, tratando das conversas, e a papelada e tudo aquilo. E a coisa às vezes se delongava. Então, normalmente, os casamentos chegavam até a noite. E ninguém sabia que horas a coisa ia terminar. Então, o que o povo fazia? O povo voltava e esperava na casa do noivo que ele voltasse com a noiva para fazer festa. Porque festa ia durar 7 dias. Não dá para perder uma boquinha dessa. Então, eles ficavam esperando lá. Então, o noivo pegava a noiva, saía. Então, havia o cortejo de ida e o de volta. Então, quando o noivo estava voltando, por conta da demora, que era normal, alguém corria na frente e dizia: o noivo e a noiva estão chegando. E elas pegavam as tochas, aí está escrito na sua Bíblia lâmpada, mas na verdade elas eram uma espécie de tochas feitas de varas, nas quais eram prendidas um recipiente, um copo de bronze, e trapos de pano eram colocados dentro desse copo, e eles eram ensopados de óleo ou azeite. Então você ensopava o pano, o pedacinho de pano no óleo, colocava dentro daquele copinho de cobre, e subia na tocha, e ficava aquela tocha que a gente aqui está na lâmpada, mas não era um negocinho desse tamanho, nem era um trem igual do Aladim. Não era aquilo não. Tá? Era tipo uma tocha, um negócio grande, brilhante, porque a ideia era iluminar, não tinha poste, não tinha iluminação pública. Então eles iluminavam. Aquilo servia para quê? Para fazer festa? Não. Para demonstrar que os convidados estavam ali, para marcar o território, dizer, ó, vem por aqui, que aqui tem luz, e para se identificar. De modo que muita gente se infiltrava nas festas de casamento. Cá para nós, 7 dias de comida de graça é tentador. Então algumas pessoas iam cantando junto e vamos lá, vão entrando com o noivo. Então o que diferenciava o penetra do convidado era a tocha. Por que a tocha? Porque aquilo demonstrava que você havia se preparado para o casamento. Então, se você veio com a tocha, é porque você sabia que eu ia casar, sabia que eu ia demorar e se preparou com a tocha. Então, aquilo apontava para a sua preparação. O que acontecia também é que tinham alguns, como é que o povo usa a expressão? Migué, que chegava atrasado e trazei, tem como entrar. E se você não sabia quem era a pessoa, você corria o risco de abrigar um ladrão, um penetra. Então o costume era, fechou-se a porta e a escuridão ficou lá fora. Reparou que interessante, as luzes estão dentro da casa do noivo e lá fora a escuridão. Ele nunca abriria a porta, porque pode ser também que tem aquela pessoa, viu o cortejo, viu o casamento, saiu correndo, comprou uma tocha e saiu com a tocha, porque vai rolar comida. Aí a porta fechou, ele chega atrás e falou, estou aqui com a minha tocha, sou convidado. E não é. É alguém que está se aproveitando porque viu o cortejo e quer participar da festa sem ter sido convidado. Então, entrou, fechou a porta, ninguém entra. Casamento complicado esse, hein? Não mudou nada, meus irmãos. Nosso tempo só mudou a maneira de fazer tocha. Hoje em dia tem um trem chamado convite. Não tem? Convitinho. Você descobre, eu sempre brinco assim, né? Você descobre se você é um eleito ou se você caiu no sorteio, quando você, atrás do convite vem aquele pequenininho assim. Não é assim? Aí você olha, falou, ó, recebi a tocha. Com essa tocha aqui eu entro.
Ele é o segredo da festa. Se você nunca recebeu um daquele pequenininho, aguarde, seu dia chegará. Mas é ele que deixa você entrar na festa, né? Não é verdade? Não é aquele que é meu pequenininho lá? Então, naquela época era uma tocha gigante que você carregava na mão, numa estaca, para ir carregar. Então, essa é para ir até o caminho, iluminando o caminho, se iluminando, ok? O que essas tochas tinham de peculiar? Olha o que o texto diz, depois de descrever essa cena no verso 2, que 5 dessas virgens eram nécias, displicentes, desatentas, despreparadas, ao contrário das 5 que foram prudentes. E ele explica no verso 3 o que isto significava na prática. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, ao passo que as prudentes levaram o azeite da vasilha de bronze, mas levaram mais um pouquinho com elas, caso precisasse reabastecer. Só tinha um problema. Para você, muito do que eu estou falando aqui pode ser novidade. Para eles não era. E todo mundo na época sabia que a tocha só ficava acesa por pouco mais que 15 minutos. Repare, elas caíram no sono. A pergunta é, da onde que essas moças nécias acharam que poderiam, com apenas uma carga na tocha, aguardar o noivo? Quando o noivo chega, elas acendem, cada um acende a sua tocha, e elas percebem que o que elas têm de azeite na vasilhinha delas, obviamente não lhes dará muito mais do que alguns poucos minutos. As mais prudentes, pegando já o pano duro e seco, porque o noivo demorou demais, calmamente embeberam o seu paninho no azeite que carregavam, colocaram na tocha e vão embora. Se apagar, é só recarregar. É assim que tem que ser. E esse é o drama que começa a se estabelecer. O fogo brilhava muito intensamente, a junção do azeite com o pano, com o cobre, dava muita luz por pouco tempo. E elas então tinham que lutar para manter essas tochas ou essas lâmpadas acesas. E aí nós somos apresentados para uma cena que é meio estranha. O que acontece? À meia-noite o noivo chega. Até aqui nenhuma novidade. Alguém grita, gente, chegou o noivo. Vamos acordar, dá uma retocada na maquiagem, acender a lâmpada e correr ao encontro do noivo para entrar com ele na festa. Tem que aproveitar a carona. E então se levantaram, olha o verso 7, todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. Mas as nécias disseram às prudentes, põe mais azeite aqui, para a gente não ficar de fora da festa. Elas eram convidadas. Elas eram legítimas, elas eram amigas da noiva, elas não eram penetras, elas eram convivas do casamento, tinham o direito de entrar, mas elas não se prepararam, não valorizaram o convite que receberam do noivo, e não se prepararam condizentemente. E parece meio estranho a resposta do verso 9, não é? Falta de solidariedade, né? Falta de comunhão. Egoísmo, não é? Não é esquisita essa resposta? Dá um pouquinho aí, irmã. Aí ela falou, não. Se não, falta para mim e para você. E entre eu e você, melhor eu, né? Você fala, mas não é isso que está dizendo aí? Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem e comprai-o. Mas e essa ideia de dividir... O que é meu é seu. Como é que funciona isso aí? Bom, algumas coisas precisam ser ditas aqui também. Uma delas eu tive a oportunidade recente, mais uma vez, de rever. Os irmãos bem sabem que eu não estive aqui na semana passada, porque estava de viagem para o exterior. Quando você viaja para o exterior, e eu tive a oportunidade de fazer uma viagem internacional e depois uma viagem nacional. Então você pega um avião grande e um avião pequeno.
Então, quando o avião grande balança, como foi o caso, onde a gente foi, eu digo que a gente não foi de turbulência, a gente foi de tribulação. O negócio foi balançando daqui até Washington, 9 horas balançando. Como eu não ligo para isso, não é que eu não ligo de morrer, eu não quero. Mas como eu acho que o trem não vai cair, e não é um trem, né? É um avião. Eu achei que eu falei assim, quer saber? Eu vou dormir, fingir que sou um nenê, que estou sendo embalado, e esse balançar todo aí vai me deixar dormir. Mas no avião pequeno, irmãos, o avião pequeno. O avião pequeno faz você entender por que Maranata tem que ser dito com força. Porque você vê Jesus de perto na hora que aquele negócio balança. No avião internacional dá uma cadeira dessa aí. Mas no aviãozinho pequenininho dá 2 cadeirinhas dessa. É você de um lado da janela, o outro do outro, o avião vira assim e você fala, Deus amado. Esse trem é roliço. É um medo só. E naquele momento que você está ali preocupado com a sua vida, tem aquela pessoa lá na frente que vai te explicar o que fazer caso o avião caia. É o tipo da coisa que é fácil de resolver. Caso esse avião caia, quem é crente ora, quem não é, chora. É isso que eu diria. Caso o avião caia, você pega o estofado que você está sentado e usa como boy. Eu falei, meu irmão, se esse avião cair, a última coisa que eu vou lembrar é de... E outra, se esse avião começar a cair, não vai dar para usar o assento do meu banco. Você não está entendendo? Então, são explicações meio esquisitas, mas uma delas faz sentido. Eles dizem assim, se por acaso despressurizar a cabine, ou seja, se a pressão atmosférica mudar dentro da cabine por um buraco no casco ou qualquer coisa semelhante, vão cair máscaras de oxigênio. A nossa tendência... porque nós somos redentores patéticos, nós não redimimos de verdade, é de heroicamente dizer primeiro as crianças. E eles dizem, não ponha as máscaras na criança, primeiro ponha em você e depois na sua criança. E se a gente perde o ar, nós temos aí alguns minutinhos antes da inconsciência ser letal, matar. Então você tem que colocar em você, para que você respirando com calma pegue e salve a vida de alguém que está ao seu lado. O que acontece é que se você fizer o oposto, você pode não concluir o processo por conta do ar acabar, não colocar a máscara na criança e ainda não desmaiar porque não colocou a máscara em você. Então não tem nada de louco, faz todo sentido. Que se o avião não for cair, que para mim assim, só funciona se o avião não for cair. Então o piloto tem que dizer assim, gente, está faltando ar na cabine, o avião não vai cair, então pega a máscara e usa. Porque se o avião for cair e a máscara estiver ali, eu não vou pôr. Eu não quero ver. Melhor desmaiar antes, morre dormindo, já acorda no céu. Mas se o avião for assim, gente, vai dar tudo certo, põe a máscara que vai ter um depois. A regra é, primeiro põe em você, depois põe na criança. A resposta dessas prudentes caminha nesse sentido. Se elas dessem o azeite que tinham para as nécias, nenhuma das duas entraria na festa, porque as duas chegariam com a tocha apagada. Então elas dizem, não faz sentido que a gente coloque a máscara em vocês e não ponha a máscara na gente. Então eu vou colocar a máscara primeiro em mim, o que é correto, porque senão eu não tenho como te acudir. Mas no processo, se eu colocar a máscara em mim, nesse caso, não tem máscara para você. Vocês têm que procurar uma máscara para vocês têm que procurar azeite para vocês. Então, o que dá para fazer é, façam agora o que vocês deviam ter feito antes. Só tem uma coisa que eu descobri com o meu casamento e que eu recomendo a todos. Não adianta. Você pode sair meia hora antes do horário do casamento. Se você não se preparou antes,
Não tem preparação que você faça meia hora antes que vai compensar. Eu descobri isso. Algumas coisas não ficaram exatamente... Eu fechei os olhos, na hora a gente está casando, quer só saber de casar. Mas tudo aquilo que você prepara com antecedência, vai dar certo. Não é nada que você prepare assim, a toque de caixa, como o pessoal diz, na hora, poucos segundos antes, vai dar tão certo como a preparação prévia. E não deu certo com elas também. Saindo elas para comprar, o que aconteceu? Olha só, elas saíram por um lado, o noivo chegou por outro. Elas já sabiam que o noivo ia chegar. Alguém tinha dado o sinal, tinha dado o alerta. O noivo está chegando. Opa, vamos catar as tochas. O noivo chega, as que estavam com as tochas acesas entram e o banquete irá começar. O banquete começava aqui, você percebe que o noivo está chegando por volta da meia-noite. O banquete vai começar a ser servido agora e vai ficar até a meia-noite do 7º dia. Então, ia ter banquete agora, ia ter banquete amanhã cedo, a porta continuaria fechada, e durante 7 dias quem está lá dentro seria alimentado, cuidado e protegido pelo noivo. Se você já entendeu a parábola, à medida que eu for explicando, você já foi entendendo. Porque fica claro que o noivo é Jesus, a noiva não está na história, e o ponto da parábola não é a noiva, mas aqueles que participarão da festa, se estarão preparados para a festa ou não. Porque o tema dessa parábola não é o casamento, o tema é: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Então a noiva não é o personagem principal dessa história. Ela sequer aparece na cena. O noivo é o personagem principal e a festa parece ser o evento principal. A pergunta que essa parábola está evocando é a pergunta que eu te faço: que espécie de convidado da festa você é? Que tipo de crente? Vamos mudar, vamos caminhar para o fim. Que tipo de crente você é? Do que está preparado ou do que não está preparado? Porque se você resolver orar tudo aquilo que você devia ter orado na sua vida, quando você vir Jesus voltando, não vai dar certo. Se você resolver viver o seu cristianismo, quando você ficar claro que Cristo está voltando, não vai dar certo. Se você resolver pedir perdão, aquele que está entalado na sua garganta, que durante anos você finge que não existe, se você resolver, só porque Cristo está voltando, virar para a pessoa e dizer: me perdoe, ou eu te perdoo, vamos reatar os nossos laços antes que o Redentor chegue, não vai adiantar. Então a pergunta é: que tipo de crente você é? E eu quero que você note algumas coisinhas aqui. Na primeira cena, temos uma lição. Na primeira cena, Jesus está montando o quadro. O noivo se demora e elas pegam no sono. Quando você pega o verso 13 e fala sobre vigiai, dá a impressão de que Jesus quer que a gente fique acordado o tempo todo. Mas uma coisa que você vai notar é que não há qualquer tipo de reprova ou elogio, ou seja, não é nem mal nem bom, que essas virgens adormeçam. Até porque, se você reparar, não foram as nécias que dormiram, não é a parábola das virgens sonolentas, não é a parábola do sono, é a parábola da preparação. Não foram só as nécias que dormiram, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então o que demanda a preparação não é necessariamente aquilo que você vai fazer na hora que você acordar, mas aquilo que você fez antes de dormir. Gente, isso aqui não é à toa. Eu não quero alegorizar a parábola, e eu de fato não estou fazendo isso, mas curiosamente todos adormeceram.
E em muitos lugares na Bíblia, adormecer é uma outra figura para morte. De modo que nécios e prudentes morrem juntos, e quando o noivo chega, elas acordam como que ressuscitadas. Agora, acordadas do sono, ou, no nosso caso, ressurretos da morte, cada um vai ter que pegar a tocha da vida que viveu antes e apresentar ao Redentor. E a pergunta é que vai ter muita gente com as suas obras, olhando para a cumbuca da vida, e olhando e dizendo, não tem azeite aqui. E vai fazer como o pai de um colega meu. Tem um colega pastor, um amigo na verdade, que o pai dele não é crente. E o pai dele já disse que não quer ser crente, porque quando chegar o dia de Cristo, ele vai dizer, eu sou filho do reverendo fulano. Eu sou pai do reverendo fulano, não é filho não, eu sou pai. Sou pai do reverendo fulano, porque a ideia pede para ele botar um pouquinho de azeite na minha cumbuca. O homem, e de fato, o filho dele é um homem muito crente. Mas não tem cristianismo no mundo que faça isso. Então, vamos olhar para a primeira cena. Na primeira cena, você tem a apresentação desse quadro, elas dormem e o noivo chega. Preparo de uma vida, a última hora não serve para se preparar. O que estamos colocando aqui é que você tem que se preparar antes. Tem muita gente que espera para se preparar no fim da vida. Você nunca ouviu essa história? Que a pessoa vai, qualquer dia desse eu vou na igreja. Não é assim quando você convida as pessoas? Vamos lá. Olha, na nossa igreja nós estamos estudando o livro de Mateus, tem sido maravilhoso. Nós temos aprendido, vamos lá conosco, venha. Qualquer dia eu vou. Sabe quando essa pessoa vai correr para a igreja? Quando a terra começar a balançar, Cristo apareceu, os seus anjos tomaram... Eu estou descrevendo a cena aqui, ó. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, e então se assentará no trono da sua glória. Nessa hora essa pessoa vai correr para a igreja. Não vai dar certo. Não vai dar certo. O que estamos falando aqui é de preparo de uma vida. Você tem que estar preparado antes de dormir, não depois que acordar, porque no dia que você ressuscitar, não interessa o que você faça. Conta o que você fez antes de dormir. Conta o que você juntou e se preparou antes. A questão é, você tem vivido uma vida de preparação? Você tem vivido uma vida que espera e, portanto, se prepara para o encontro com Cristo? Há uma música recente de um cantor que eu particularmente gosto, não vou mencioná-lo aqui, que diz que, eu vou parafraseá-lo para não ser tão literal a citação, mas a ideia é que parece que a minha vida só ganha sentido, eu só percebo que eu vivo de fato quando eu vivo esperando pelo encontro contigo, dizendo a Jesus. Ou seja, eu só entendo a vida só passa a fazer sentido, eu só vivo a vida quando eu vivo para te esperar. Quando você não vive preparando-se para o dia do encontro, você sequer viveu. E no dia da ressurreição, quando todos acordarmos e o noivo estiver diante de nós, e nós somos convidados a sair ao seu encontro, nós vamos com a lâmpada michuruca. E nesse dia, o seu fim será o mesmo dos das nécias. Esse é o tempo propício. Ainda dá tempo de sair para comprar azeite. E não é à toa que o Senhor em Isaías diz, vinde, comprai. Eu vendo azeite, o próprio Senhor. Comprem sem dinheiro nem preço. Pois vocês podem comprar azeite e estar com a sua lâmpada queimando ardentemente no dia do retorno do Redentor. Basta pedir em graça e misericórdia, dá-me do teu óleo. E o Senhor lhe concederá isto. Mas se você não está preparado, esquece. No dia da ressurreição, não dá tempo. Você vai tentar. E vai ser a cena tão patética quanto a segunda cena. Vamos a ela. Na segunda cena, o noivo chega, verso 7. Se levantam todas aquelas virgens. Não é à toa que se usa esse termo. Por que não se usa o termo acordou?
se levantam, talvez já nos preparando para a ideia de ressurreição, levantando-se dos mortos. Levantam-se todas aquelas virgens e preparam as suas lâmpadas. Elas vão apresentar as lâmpadas. A ideia não é que elas vão preparar a lâmpada, mas apresentar a lâmpada preparada. As nécias descobrem-se sem nada para apresentar ao Redentor. Elas demonstraram descaso. Como você, durante todo o tempo que você viveu e todas as oportunidades que você teve, e pior ainda, existe um lugar desconfortável para estar, é lá fora. Mas se você não é um salvo, existe um lugar pior do que estar no mundo, é aqui dentro. Porque aqui dentro você está ouvindo repetidas vezes: prepara, vai lá comprar o seu azeite, sua lâmpada não vai estar acesa no dia, e entra por um ouvido, sai pelo outro. E no dia que Cristo voltar, você acha que a sua lâmpada é eterna, você acha que a lâmpada é Rayovac, vai botar uma pilha lá, vai energizar e vai ligar, a lâmpada vai acender. Errado, é uma tocha. Pega fogo por pouco tempo. Se não ficar abastecendo todo dia, toda hora, não adianta você dizer que foi santo por um período na vida. Eu conheci uma pessoa que era assim, achava que tinha crédito com Deus. Já contei essa história para vocês. Uma vez eu perguntei: fulano, por que você não vem nas reuniões da igreja? Ele falou: quando eu era jovem, eu dediquei minha vida ao Senhor. Eu estava em todas as programações. Hoje eu já não tenho tanto tempo quando eu era mais novo. Então eu tenho crédito com Deus. Ele disse isso. Então, porque ele vinha muito à igreja, agora ele não podia vir, não precisava vir tanto, porque ele já veio bastante. Ele já tinha bastante azeite na cumbuca dele. Uma cumbuca de 2 centímetros já estava cheia até a tampa. Quanto tempo ia queimar aquela tocha? Não ia dar tempo para chegar nem na metade do caminho, não dava nem para se chafurdar no poço, no lamaçal da perdição como peregrino. Não chegava nem ali. Não dava nem tempo para subir o morro da legalidade, que a tocha acabaria antes disso. Deprimente. Deprimente. A cena é patética. O noivo chega, o noivo chegará. Você vai apresentar sua vida e há pouco azeite nela. E o que você faz? Azeite são boas obras, azeite é o Espírito Santo. O que é o azeite? O azeite não é o Espírito Santo, embora em muitas passagens da Bíblia a referência ao óleo seja a pessoa do Espírito Santo, que de certa forma pode ser dito aqui, a presença do Espírito Santo na sua vida. Mas a tocha acesa e você lá significa apenas sua vida. Lembre-se disso, não um aspecto da sua vida. Ah, eu tenho o Espírito Santo, então está resolvido. Eu tenho boas obras, então está resolvido. Eu tenho conhecimento, então está resolvido. Você tem que ter tudo isso e mais um pouco. Tem que ter tudo o que a Bíblia demanda. Tem que estar com Não adianta você ter o pano, ter o azeite, ter a estaca, mas não ter a tocha pegando fogo. Não adianta ter a tocha pegando fogo, não ter azeite para manter a tocha acesa. O equilíbrio é complicado. Lembra muito a vida cristã. Vim na igreja, confessei meu pecado, sou de Jesus, não preciso vir mais. Sua tocha... Aliás, reparou como a nossa tocha não dura nem até sexta-feira? Sabe o que você vem fazer aqui todo domingo? Comprar azeite. Todo domingo você vem aqui reabastecer sua tocha. E quando você vem aqui e sai sem nada, quando você vem aqui e sai vazio, quando você vem até aqui semanalmente e não enche a sua tocha de azeite, você vem aqui à toa. Mas olhe na segunda cena. Quem se preparou poderá festejar. Por quê? Porque salvação é individual. Olha para o texto. As prudentes responderam, verso 9: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Salvação é intransferível. Quem é salvo por si.
Ou seja, eu não posso ser salvo para nem pelo outro, senão por Cristo. Então, as suas obras feitas em Deus não são vãs, mas não dá para fazer transferência de crédito. Não é só que o banco é diferente, o planeta é outro. Não dá para transferir. Não dá para dizer, Senhor, eu fiz tanto pela sua obra, e ele fez tão pouco, corta pela metade, eu entro com metade do galardão, dá metade do meu galardão para ele. Normalmente é o inverso, né? Senhor, corta o galardão dele pela metade, o homem trabalhou tanto, metade já é muito. Dá metade para mim. Senhor, vamos fazer o seguinte, não precisa ser metade não. Pega 5% dele, 5% dela, 5% dela, 5% dela, e dá 15% para mim aí. Já que não tinha nada, né? 15 já é. E não é nada, mas vai fazer falta. Dá um pouquinho para mim da sua santidade. Dá um pouquinho para mim do seu conhecimento. Dá um pouquinho para mim da sua intimidade com Cristo. Dá um pouquinho para mim da sua vida de oração. A gente faz isso direto. A gente faz isso direto, sabe quando? Quando a gente devia estar orando e a gente liga para os outros e diz assim, ora por mim. E a gente não ora. A gente quer que os outros orem por nós. Quando a gente quer mostrar que a nossa igreja é santa, e ao invés de apresentar a nossa vida transformada, a gente apresenta a vida dos outros. Vem na minha igreja porque o pastor, vem na minha igreja porque o conjunto de louvor, vem na minha igreja porque fulano, vem na minha igreja porque os jovens. Quando o poder de Deus pode mudar o seu ser, e a prova que eu te dou é que ele mudou o meu. Quer saber como manter sua tocha acesa? Não é pegando do meu azeite, é observando como eu faço. Foi assim que os prudentes deram a resposta. Não posso transferir, não dá para transferir, não vou transferir. O que eu tenho é meu, e o que eu tenho é Jesus. Ou você tem também, ou eu não posso transferir, eu não posso compartilhar. É por isso que cada pessoa tem que ter o seu encontro particular com o Redentor. Cada pessoa tem que ter sua fé salvadora com o Redentor. Salvação é absolutamente individual. A minha pergunta é, já que é individual, não adianta você achar que você vai poder chegar lá e bater na porta e dizer, eu não tinha azeite, porque aquela virgem, foi a virgem que tu me deste. Aquela virgem não tinha, ela podia ter dividido o azeite comigo, não quis. Agora eu estou aqui. Eu fui comprar, não tinha dinheiro. E agora o que eu faço? Não tem desculpa. A porta fechou-se. Ela não vai ser mais aberta. Nos dias de Noé, só olhando aqui para trás, quando Noé entrou na arca, aconteceu um fato interessante, semelhante a este. A porta também se fechou. E só foram salvos os que estavam dentro da arca. Os que estavam fora da arca queriam que Noé abrisse a arca. E Noé, não só, se Noé pudesse, provavelmente não faria, mas Noé descobriu que quem fechou a porta não foi ele. A porta havia sido selada por Deus. Não dava para abrir. Então, se a porta se fechar e você não estiver lá dentro, se você não estiver lá, você não vai festejar, curiosamente, por 7 dias. 7, um número interessante. 7 dias de festa num casamento. 7 é um número tão curioso. 7 é o número da completude, da perfeição. 7 é um número geralmente ligado a Deus, não é? 7 dias. É como se essa festa fosse praticamente eterna. A nossa festa de casamento, pelo menos a minha foi assim. Quando ela começou a ficar boa, acabou. Festa é assim, quando você começa a aproveitar, acabou. Não é assim? Tem gente que aproveitou bem a festa. Eu aproveitei para dar bastante sorriso, não aguentava mais sorrir. Já queria chorar. A festa é um trem bom para quem é convidado. O noivo dói o pé, cansa. O noivo chega em casa, se ele não esqueceu de levar a gravata, ele chega em casa sem as meias. Porque a festa é cara, gasta dinheiro. É bom ser convidado. Porque quem gasta dinheiro é o noivo, não é? E a noiva. Não é? A gente leva um presentinho lá, tá, um espremedor de limão, acabou, tá pago. Resolvido. Entrei na festa. Não é assim? Fácil.
É a mesma coisa com Cristo, meus irmãos. O noivo gastou a vida. O noivo entregou o seu bem mais precioso, o seu próprio sangue. Pagou a festa com a própria vida. Você vai entrar na festa igual você entra em qualquer festa que não seja a sua. Sem pagar, para se divertir, vai comer do melhor, porque o noivo gastou muito. Estou descrevendo uma cena semelhante a... Pois a festa de casamento do Redentor com sua igreja, onde você e eu participaremos da festa, vai ser muito semelhante. Você vai entrar, vai usufruir por toda a eternidade. Gostou? Pois é, só para quem estiver lá dentro. Quem não entrou, por mais que você tenha participado da preparação e levantado sua tocha por anos dentro da igreja, você não vai entrar não. Porque só entra lá por Cristo Jesus. Ele é a porta. E quando ele dá as costas, acabou. O assunto está encerrado. O que nos leva à terceira cena. Após o portão ter fechado. O portão fechou-se. Mais tarde, quer dizer, nem foi assim que a porta fechou. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando. E elas clamam igual quem clamou no final do sermão do monte. Senhor, Senhor, porventura não temos... Olha lá, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. É exatamente a mesma resposta que ele deu para os lobos vestidos em pele de cordeiro, lá no final do Sermão do Monte. Não, nunca vos conheci, não vos conheço. Abre a porta. Se você abrir a porta, você vai ver a nossa cara. Você vai ver que a tocha está acesa. Você vai nos reconhecer. É claro que o Senhor nos conhece. Não. A gente interpreta o texto errado. Não é conhecer do tipo não sei quem você é. A ideia de conhecer para o hebreu é a ideia de ter relacionamento. Conhecer é amar. Conhecer é viver. Eu não conheço vocês porque vocês não me conheceram antes. Eu não conheço vocês porque se vocês tivessem me conhecido, vocês tinham se preparado. Vocês tinham levado em conta o fato de que eu viria. Vocês estariam preparados. Porque eu arriscaria a pele de todos os que estão aqui dentro abrindo a porta para alguém que não estava preparado. Vai que você não é alguém que eu conheça de verdade. Não. Meu relacionamento é para aqueles que me amam. Ou, é assim que a Bíblia diz em Provérbios, o temor do Senhor é para aqueles que o amam. Ou seja, se você não usufrui da intimidade com Deus, não vai ser depois que a porta fechar que você vai fazer isso. Ou seja, quem não entrou antes, não entrará depois. De modo que, se você precisa resolver o seu problema com Deus, tem que ser agora. Antes de fechar-se a porta. Repare. A porta será fechada depois de acordadas as virgens. Mas nada do que você fizer depois de acordado na segunda vez, vai valer como se você tivesse se preparado antes de dormir. De modo que você não tem outra escolha, se não usar esta vida, este tempo e essa oportunidade, para garantir o seu lugar lá. Eu faço isso todo domingo. E durante anos, eu tenho subido neste púlpito, olhado para a cara de vocês e pensado, quantos daqui eu vou encontrar lá? Eu não tenho certeza. Alguns de vocês. Eu não tenho certeza. Mas quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus, eu lá estarei. E outra, eu não posso garantir a sua entrada. Quem pode é Cristo. Se vocês querem entrar, olhe ao redor, se você quer encontrar essas pessoas, não é vindo à igreja que você vai fazer isso.
É se entregando ao Redentor, é reconhecendo nele a única forma de entrar. Não existe outro caminho senão o noivo. Quem não entrar com o noivo não entrará de jeito nenhum. Quem não entrar com o noivo não entra depois. Quando enfim chegar o dia, você entrará com o noivo? Pois esta é uma certeza que você tem que ter antes de dormir. Antes que o sono da morte te alcance, ou antes que o noivo chegue, você tem que ter a sua vida posta na tocha da redenção. Se você não está ligando muito para isso, e está esperando aquele momento lá em agosto de Deus, quando você vai decidir por Cristo e viver uma vida cristã, dizer sim para o Evangelho, dizer sim para a membresia de uma igreja, dizer sim para a caminhada com Cristo, esse dia pode nunca chegar, e você vai tentar acender sua tocha às pressas, e vai ficar do lado de fora. Quando o dilúvio chegou, quem não entrou na arca morreu. Quando Cristo voltar, quem não entrar com o noivo, perecerá. Essa é a parábola das 10 virgens. Lembrem-se, o reino dos céus será semelhante a isso. Será. Essa é a parábola que inicia a nossa escatologia. A conclusão é a mesma. Os discípulos da época de Jesus tinham que ficar preparados, atentos, viver de modo digno do Evangelho até o retorno do Redentor. Tal como nós temos que fazer até a sua segunda vinda, vigiais, porque não interessa em que hora que ele vem, interessa que você esteja pronto. Acabou o azeite? Venha e compra sem dinheiro e sem preço, diz o Senhor. Todo domingo é vendido azeite aqui no púlpito através da exposição da palavra. Compre-o para o seu coração, creia, carregue esse azeite com a sua vida. Todo domingo você tem a oportunidade de calibrar a sua tocha. A quantas anda a sua vida com Deus? Bom, você não precisa pensar nesse assunto até o fim do culto. Você tem toda a vida para pensar nisso. Mais cedo ou mais tarde, num dia e hora que ninguém sabe, eis que se ouvirá o grito: eis o noivo, sair após ele. Que alegria vai ser poder a gente erguer a nossa tocha e dizer: eu estou pronto para ir, Cristo amado. E que vergonha vai ser se na hora que você riscar o fósforo, pegar, puxar o isqueiro, a sua lampadinha fizer piu. Não tem azeite, não tem fogo, não tem céu.